Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. Primeira semana do Tempo Comum. Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Primeira leitura. Início da Carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que Ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz, todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. E assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O chamado que transforma vidas. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta o início da missão pública de Jesus e o chamado dos primeiros discípulos. O tema de nossa reflexão é, o chamado que transforma vidas, Jesus começa sua pregação com uma mensagem simples, mas poderosa, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essas palavras são um convite à transformação, à mudança de vida. Jesus nos chama a olhar para dentro de nós mesmos, identificar aquilo que nos afasta de Deus e dar passos concretos para nos aproximarmos dele. A conversão, no entanto, não é apenas um abandono do pecado. É também uma abertura ao novo que Deus deseja fazer em nossa vida. É uma resposta ao chamado do reino de Deus, que não é um lugar distante, mas uma realidade presente, que começa em nossos corações e se expande para o mundo ao nosso redor. Na segunda parte do Evangelho, Jesus chama Simão, André, Tiago e João para segui-lo. Ele os encontra no cotidiano de suas vidas, em meio ao trabalho de pescadores. Esse detalhe é significativo. Jesus não espera que estejam prontos, que sejam sábios ou santos. Ele os chama assim como são, confiando que a convivência com ele os transformará. O que impressiona é a resposta imediata desses homens. Simão e André deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Tiago e João,
por sua vez, deixaram até mesmo o pai e os empregados para atender ao chamado de Jesus. Esse desprendimento nos ensina que, quando Jesus nos chama, ele deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Mas o que significa ser pescador de homens? Jesus não está pedindo que abandonemos nossas ocupações, mas que transformemos nossa maneira de viver. Ele nos convida a usar nossos talentos e dons para atrair outros para o reino de Deus. Assim como os pescadores lançam suas redes ao mar, somos chamados a lançar as redes da compaixão, da justiça e do amor ao próximo, para que mais pessoas experimentem a alegria de estar com Cristo. Hoje, Jesus continua a passar à beira do mar de nossa vida, chamando-nos para segui-lo. Esse chamado é pessoal, único e transformador. Ele nos desafia a deixar para trás nossas redes, aquilo que nos prende ou limita, para viver uma vida plena em sua presença. Perguntemo-nos: estamos prontos para responder como os primeiros discípulos? Estamos dispostos a confiar no Senhor e seguir seu caminho, mesmo quando isso nos desafia a sair de nossa zona de conforto? Que exemplo de Simão, André, Tiago e João, possamos dizer sim ao chamado de Jesus e nos tornar instrumentos de seu amor no mundo. Bênção final. Que o Senhor nos dê a graça de reconhecer seu chamado em nossa vida e a coragem de responder com generosidade. Que Ele nos acompanhe em nossa jornada de conversão e nos torne verdadeiros pescadores de homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.